para que todos eles sejam condenados, os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Sua punição no outro mundo, onde primeiro a terribilidade disso, podemos ver em segundo lugar a retidão e justiça. Primeiro, para que todos eles sejam condenados, isto é, enchendo a medida de sua obstinação, eles podem finalmente cair em justa condenação. Segundo, a justiça e equidade disso, que é expressa de duas maneiras. Primeiro, negativamente. Eles não creram na verdade, isto é, não receberam o evangelho na simplicidade dele, como revelado por Cristo e seus apóstolos e registrado nas Escrituras, mas voluntariamente, por causa de seus interesses, entregaram-se às suas corrupções. Segundo, positivamente, tiveram prazer na injustiça, no 10º versículo estava, eles não receberam o amor da verdade. Agora, quando a causa meritória é repetida a algo mais adicionado, eles têm um amor e prazer em outras coisas. Aqui duas coisas devem ser explicadas. Primeiro, o que é a injustiça. Segundo, o que é ter prazer na injustiça. Primeiro, o que é injustiça? Justiça é dar a cada um que lhe é devido, e negar-lhes o que lhe é devido é injustiça. Há um que dá ao homem o que lhe é devido, e um que dá a Deus o que lhe é devido. Dai a César o que é de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Mateus 22 e 21. A justiça é frequentemente colocada para dar ao homem o que lhe é devido, para que vivamos sóbria e retamente. Tito 2 e 12. E dar a Deus o que lhe é devido, que é adoração e reverência. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Salmo 29, verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e entrai em seus atritos. Salmo 96, verso 8. Agora, esta injustiça aqui mencionada é principalmente entendida no último sentido. Falsas formas de adoração são a maior injustiça que pode ser praticada, pois o dever que devemos a Deus é a coisa mais justa do mundo. Agora, pela falsa adoração, você retira a glória de Deus dele e a comunica a outro. A adoração é seu próprio devido, tanto pela luz da natureza quanto pelas Escrituras. E, portanto, os gentios que tinham a luz da natureza são devidos deter a verdade. Romanos 1,18. Porque a razão é apresentada nos versículos posteriores. Eles mudaram a glória de Deus em uma imagem feita como um homem corruptível. Eles mudaram a verdade de Deus em uma mentira e adoraram e serviram a criatura mais do que o Criador. Esta era a sua injustiça, ou tratamento injurioso com Deus. Assim, os anticristãos que tinham a luz das Escrituras, embora sobre pretensões paliativas, mudaram a verdade de Deus em uma mentira, amaram seus próprios erros mais do que o cristianismo simples e claro, ou o verdadeiro conhecimento de Deus, e desviaram a adoração de si mesmo para um ídolo. Segundo, eles tinham prazer na injustiça. Nessas coisas eles se agradam, não caem nelas por simples ignorância e erro de mente. E assim o apóstolo faz um paralelo entre as duas grandes apostasias, aquela da luz da natureza e aquela da luz do evangelho. A luz da natureza, conforme Romanos capítulo 1, verso 32. Não somente façam estas coisas, mas tenham prazer em aqueles que o fazem, à luz das Escrituras. Tenham prazer na injustiça. Eles são loucos por seus ídolos e imagens, não são apenas idólatras, mas se deleitam na idolatria e na adoração de imagens. Quem se gabam de ídolos? Agora observe alguma coisa. Primeiro, erros de julgamento, bem como pecados de prática, podem trazer condenação sobre as almas dos homens. E todos os pecados, por sua própria natureza, tendem à condenação, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. E erros de julgamento são pecados, pois são contrários à regra ou lei de Deus. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3 e 4. E qualquer desvio da lei é pecado, e eles são indutivos de outros pecados, pois se o olho for cego, todo o corpo estará em trevas. Mateus 6 e 23. Perverte nosso zelo. Não há nada tão perverso e cruel que um homem cego pelo erro, que não tente contra aqueles que diferem dele. Eles vos expulsarão das sinagogas, sim, vem a hora em que qualquer que vos matar passará a prestar serviço a Deus. João 16 e 2. Um cavalo cego é cheio de coragem, mas de vez em quando tropeça. Portanto, se um homem não for guiado por um julgamento sólido,
Suas afeições zelosas o precipitarão em maldade. Como os judeus que perseguiram Cristo e seus apóstolos tinham o zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Assim, os fanáticos papistas com quem fúria eles perseguiram os servos inocentes e sinceros de Cristo. Os papistas ficariam bravos se não considerássemos São Domingos um homem zeloso, e os pobres albigenses sentiram os efeitos amargos desse zelo na destruição de milhares por carnificinas desumanas e valanias de Toulouse. O Senhor nos livre das fúrias de fanáticos transportados e doentes cerebrais. Segundo, embora todos os erros possam trazer condenação às almas dos homens, alguns mais especialmente do que outros podem ser considerados condenatórios, como 2 Pedro 2:1. Alguns e todos irão heresias condenáveis. Agora, isso pode ser tanto de matéria quanto da maneira de mantê-los. Primeiro, da matéria, se destrutivos do caminho da salvação por Cristo. E alguns são totalmente inconsistentes com a salvação e a vida eterna, como erros nos fundamentos da religião. Como suponha que um homem rejeite ou recuse Cristo após uma proposta suficiente do Evangelho a ele, e não há dúvida de que isso é descrença condenatória. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 13:19. Mas ainda assim não devemos dizer que somente isso condena a outras coisas necessárias à salvação contidas sobre essa verdade geral. A Escritura diz em João 17:3: E a vida eterna é essa, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Aí está a soma do que é necessário à salvação, que Deus deve ser conhecido, obedecido, amado, adorado e desfrutado, e o Senhor Jesus deve ser reconhecido como nosso Redentor e Salvador, para nos levar para casa com Deus, para nos obter os dons do perdão e da vida. E esta vida deve ser iniciada aqui e aperfeiçoada no céu. Outras coisas são importantes para esclarecer essas verdades necessárias, mas todas podem ser reduzidas a isso. A verdade é que a questão sobre o assunto a ser acreditado não é quais revelações divinas são necessárias para serem acreditadas ou rejeitadas, quando suficientemente propostas, pois todos os pontos, sem exceção, são assim, mas o que é simples e absolutamente necessário para a vida eterna, e esses são pontos de fé, prática e obediência. Os pontos de fé são o conhecimento de Deus em Cristo e prática, para que sejamos regenerados. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. E vivam a vida santa. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segundo, da maneira. Primeiro, quando os homens professam que não acreditam e voluntariamente escolhem o erro para fins mundanos, embora seja um erro menor contra a Escritura e consistente com o teor principal da salvação, ainda assim, se for contra a consciência para fim secundário, é uma questão de triste consequência, pois isso é viver em um pecado conhecido. E alguns podem ficar cegos por um tempo por terror e compaixão. Seu caso é triste até que expressem arrependimento solene. Mas quando há uma relutância contra a luz clara e uma abstração nessa relutância, este homem é condenado em si mesmo. Tal homem está subvertido e peca, sendo condenado por si mesmo. Tito 13:11. Não pode haver um argumento maior de uma vontade não subjugada a Deus do que se opor à convicção por aspectos seculares. Isso é amar as trevas mais do que a luz, e argumenta tal pravidade de coração que é inconsistente com a fé e a salvação. Algumas almas ignorantes podem ter erros perigosos e que para outros seriam condenáveis, ainda assim eles podem não condená-lo de fato, porque não se rebelam contra a luz, e podem ser retratados por um arrependimento geral ou busca de perdão por todos os seus pecados conhecidos ou desconhecidos. Salmo 19, verso 12 ao 13. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me das faltas ocultas. Guarda também o teu servo dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente da grande transgressão. Segundo, quando são desabafados por algum professor do cristianismo para seduzir outros e dilacera a igreja e atrai discípulos após si. Isso acrescenta uma nova culpa aos seus erros e os torna mais condenáveis. Também entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair discípulos após si.
Atos 20 e 30. Estes são propriamente hereges e líderes de seitas, portanto as heresias são contadas entre as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Emulação, ira, contenda, sedição, heresia, aumentando sua própria condenação e julgamento. Estes, sobre um nome cristão, seduzem e afastam a igreja de Cristo. Eles pervertem o santo caminho de Deus e afastam o seu povo de servi-lo com espírito e verdade. Terceiro, quando, embora não devam errar fundamentalmente, eles corrompem tanto o cristianismo a ponto de Deus entregá-los a acreditar em uma mentira e a ter prazer na injustiça, isto é, a defender e manter corrupções aparentes da doutrina e adoração cristã. Da doutrina, pois aqui é dito que eles acreditam em uma mentira e não acreditam na verdade. Da adoração, pois é dito que eles têm prazer na injustiça. Um partido assim abandonado por Deus devemos evitar, como evitaríamos uma praga ou sairíamos de um hospício, pois esses homens perderam sua inteligência espiritual e não veem que a luz comum do cristianismo desmente. No entanto, eles mantêm o nome de cristão, fazem o clamor da igreja, como os judeus fizeram do templo do Senhor, e mantêm alguma verdade entre eles, pois tal partido é aqui descrito. Quarto ponto. Quando há negligência grosseira ou não se esforça para saber melhor, é equivalente à relutância ou resistência à luz. Crassa negligência. Há um engano na preguiça ou ignorância afetada. Eles não virão para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. João 13:20. Eles são voluntariamente ignorantes. 2 Pedro 3:5. Aqueles que se agradam na ignorância de qualquer verdade erram não apenas em suas mentes, mas em seus corações. É dever do povo de Deus entender qual é a sua vontade. Não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. E é a prática deles, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Mas quando os homens não sabem o que têm em mente odiar, isso desperta uma ferida secreta e uma suspeita de verdade, e eles relutam em segui-la muito de perto, para que não contrária as suas concupiscências e interesses. Terceiro, que o caminho e os erros do papado são condenáveis e é muito inseguro viver nessa sociedade e combinação. Eu provo isso primeiro porque eles vivem em desobediência deliberada a Deus, eles violam os mandamentos manifestos, enquanto consideram lícito adorar figuras de imagem, fazer figuras da Trindade, invocar santos e anjos, negar aos leigos o cálice no sacramento, adorar o sacramento, proibir certas ordens de homens e mulheres, celebrar o serviço público em uma linguagem que normalmente homens e mulheres que assistem não entendem. Em todas essas coisas, eles oferecem violência aparente aos preceitos de Deus, e que toda sua adoração é poluída com a sua superstição grosseira, como, por exemplo, adorar imagens é expressamente contra a palavra de Deus. Confundidos sejam todos os que adoram imagens de escultura, que se gabam de ídolos, adorai-o todos os que deuses. Salmo 97:7. A Escritura veja denuncia confusão a todos os adoradores de imagens, e eles são considerados inimigos do reino de Cristo, pois é aplicado a Cristo em Hebreus 1:6, e todos os anjos de Deus o adorem, que estabeleceriam a adoração e o serviço deles em sua igreja, no exercício de sua religião, especialmente aqueles que se gloriam nelas e se gabam delas e apresentam como a glória de seu caminho e adoração. Não, ele desdenha toda essa adoração relativa em ou diante de imagens que os homens dariam a ele, e mostra que todos os poderes deste mundo e do outro, anjos e protetados, deveriam adorar imediatamente somente Cristo. Quanto ao segundo ponto, retratando a Trindade, Deus não apenas a proibiu, mas argumentou contra ela. Tomai, pois, bom cuidado convosco mesmo, porque não viste semelhança alguma quando o Senhor vos falou em Horebe, do meio do fogo, para que não vos corrompais e façais para vós uma imagem de escultura, a semelhança de qualquer homem ou mulher. Deuteronômio 4:15-16. Veja o quão cauteloso Deus é para impedir esse abuso, e ainda assim, quão ousadamente os homens a praticam. Para a terceira instância, invocação de santos e anjos, nosso Senhor nos ensinou como repelir essa tentação. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Mateus 4:10.
que o serviço religioso e a adoração são devidos somente a Deus. Nenhuma criatura pode reivindicá-lo sem sacrilégio, nem podemos dá-lo a eles sem idolatria. E Deus, sendo tão zeloso de sua honra, todo cristão deve ter cuidado para que ele não a desvie dele. Eles têm muitas distinções para se desculpar ao mundo, mas duvido como eles se desculparão a Deus. Sobre o quarto particular, adorar o sacramento, falarei novamente em breve. Isso é um meio, não objeto de adoração. O quinto, proibindo certas ordens de homens e mulheres de se casarem, que o apóstolo chama de doutrina de demônios. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de falarem mentiras, tendo cauterizado a consciência e proibindo o casamento. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Quanto ao sexto, celebrar o serviço público em uma língua desconhecida é contrário ao raciocínio do apóstolo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 ao 17. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. O que é então? Orarei com espírito e também orarei com entendimento, cantarei com espírito e também cantarei com entendimento. De outra maneira, quando tu bendizeres com espírito, como dirás o que ocupa o lugar de endouro, amém, atuação de graças. Visto que não entendes o que tu dizes, o apóstolo supõe que cada um pode examinar-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Agora para esta sinagoga usurpadora vir com eles vem, com um apesar dos estatutos de Deus, quem pode juntar-se a eles nestas corrupções e usurpações sem perigo de salvação? Segundo, que o caminho do papado é condenável porque eles privam as pessoas dos meios de salvação, contrariamente às injunções expressas de Deus em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos. Colossenses 3,16. Os santos são elogiados. Atos 17,11. Visto que receberam a palavra com toda a prontidão de espírito, examinando cada dia as Escrituras para que ver estas coisas eram assim. Em 2 Timóteo 13,15, que ele conhecia as Escrituras que podem tornar sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 13,15. Esta é a semente da vida, alimento das almas, regras de fé e costume, nossa força contra as tentações. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e venceste o maligno. 1 João 2,14. Agora, privar o povo do Senhor do pão da vida e da palavra da vida, o que é senão deixá-los perecer? A grande acusação é que eles têm prazer na injustiça, isto é, deleitam-se na idolatria e na adoração corrupta ou falsa, que é a maior injustiça da qual o homem pode ser culpado. Para evidenciar isso, vamos perguntar primeiro, o que é idolatria? E segundo, prover quão notoriamente eles são culpados disso. Primeiro, o que é idolatria? É uma adoração de uma criatura com adoração divina. E todo aquele que dá adoração divina a uma criatura comete idolatria. Esta proposição é evidente na Escritura, como quando os israelitas adoravam um bezerro, idolatria literal ou metafórica, eles são chamados de idolatria. Nem vos torneis idólatras como alguns deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. 1 Coríntios 10:7. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E o avarento que dá prazer e confiança à sua riqueza, que é devida somente a Deus, é chamado de idolatria. Nem o avarento que é idólatra. Efésios 5:5. E em muitos outros lugares. Em segundo lugar, agora que os papistas são culpados disso, eu provo primeiro pelos vários tipos de sua idolatria. Eles têm mais variedade de objetos de adoração do que qualquer sociedade de homens que já viveu no mundo. Primeiro, os anjos são criaturas e eles adoram anjos, eles mesmos confessam. Eles consagram igrejas, eles oferecem orações solenes e reconhecem os adoradores, embora um anjo proíba essa adoração. E ele me disse, olha, não faça isso, eu sou o teu conservo. Apocalipse 19:10. E São Paulo nos diz que aqueles que adoram anjos não seguram a cabeça. Colossenses 1:18 ao 19.
Então, a adoração a anjos prova ser um erro condenável. Em segundo lugar, a adoração de santos a quem eles dão adoração religiosa e os invocam como ajudantes e os honram como jejuns, vigílias e orações como Soares reconhece, e ainda assim Deus é expresso que ele não dará sua glória a outro. Isaías 42:8. Eles devem ser honrados de fato pela imitação, mas não adorados pela religião. O terceiro objeto é a Virgem Maria, a quem eles rezam mais do que a Deus. No rosário há esta adoração: Beata Maria, em nós te imploramos que salva-nos e nos ouça, boa Senhora, que se dirige e mostra que essa madre que divide os seios da Virgem e as feridas de Cristo, como se o leite de um fosse tão soberano e tão precioso quanto o sangue do outro. Seria interminável remexer nessa poça imunda. Quantos livros há concluído com Lacto Deus Ortevrige Declipare? Que às vezes há um alívio mais presente ao comemorar o nome de Maria do que ao invocar o nome do Senhor Jesus e suas exclamações: Jesus, Maria. Quantas vezes em ti nós te louvamos, ó Senhora. Quarto ponto, adoração de imagens. Isso é mais sujo do que todos os anteriores, porque é direcionado a um objeto mais grosseiro. Isso é profetizado do anticristo, que ele e seus cúmplices irão adorar ídolos de prata, ouro, bronze e madeira. Apocalipse 9:20. Agora diga isso a um papista e eles dizem que não terminam sua adoração na imagem, mas na parte que ela representa. O mesmo disse o pagão Juliano, o apóstata. Mas Deus proibiu curvar-se diante de uma imagem. Quinto, a adoração da cruz, não apenas por meio de ventosos, isto é, curvando-se e escolhendo-se nas orações. E também, salve, ó cruz, nossa única esperança neste tempo de paixão. Aumenta a devoção dos piedosos e perdoe a transgressão dos culpados. Sexto, o pão no sacramento, os papistas dão a ele um culto latino, aquela adoração que é devida a Deus. Aqueles pagãos adoravam animais vivos, mas este adora um pedaço de pão. Ajoelha-se diante dele em suas capelas e oratórios, sim, no meio das ruas quando é levado em procissão. Esses são os ídolos que eles adoram, e que esperança de salvação há em uma religião onde o coração está tão voltado de Deus para a criatura? Segundo, que eles são mais culpados do que os pagãos. Primeiro, quanto à sua hipocrisia, por distinções e véu de piedade, com que disfarçam tudo isso, pois esse deleite na injustiça foi chamado antes de o engano da injustiça. Eles professam abominar ídolos e ainda assim adoram imagens e fazem disso um ponto de cristianismo que é diretamente contrário à sua tendência, que é nos ensinar a adoração a Deus no Espírito. Segundo, quanto às suas ajudas contra isso, os pagãos nunca foram ensinados a fazer melhor. Embora tenham pecado contra a luz da natureza em adorando a Deus por imagens, mas eles não tinham escritura nenhuma proibição expressa para diverti-los como nós temos de Deus. Eles fingem que nós temos as escrituras, mas como eles procuram fugir da força delas por distinções astutas que nunca satisfarão a consciência, embora ajudem a cegar a mente e endurecer o coração. O que eu insisto é isto: eles nunca foram proibidos deste tipo de adoração por seus deuses, mas estes sabem que é severamente proibido por nosso Deus, e o segundo mandamento está tão diante de seus rostos que é expurgado de seus catecismos e é usado em afirmar o segundo mandamento cerimonial. Terceiro, os pagãos adoravam seus deuses em suas imagens, mas nunca houve nenhum tão estúpido entre eles a ponto de imaginar que uma imagem deveria ser adorada com o mesmo grau de adoração que o próprio Deus. Mas esta é a doutrina corrupta dos papistas, que uma imagem deve ser adorada com a mesma adoração com que o próprio Deus é adorado. Aquino, isto é, adoração adequada a Deus. Uso 1. Para mostrar quão necessário é tomar cuidado para não sermos encontrados entre os seguidores do anticristo, uma vez que esses erros são condenáveis, salvação e condenação não são nem áreas nem assuntos para serem jogados juntos. Certamente, precisamos ter nossos olhos em nossa cabeça e não ser enganados quando estamos à beira de um abismo sem fundo. Ambos os lados colocam a condenação na porta um do outro. Eles por nossa saída da Igreja Católica, da qual não há salvação, como eles pretendem, nós por sua saída da fé católica e da simplicidade do Evangelho. Agora, a ordem externa não é de tal consideração quanto a fé, mas quando eles serão capazes de provar que Cristo estabeleceu
está a ordem na igreja que todos seus súditos devem ser obedientes a uma cabeça universal, e que esta cabeça é o Papa, e, portanto, quando sua própria ordem é uma invasão e usurpação, afastam-se deles e retornar a Cristo. Novamente, onde a salvação é mais provável de ser encontrada, antes com aqueles que buscam toda a sua religião nas Escrituras e se apegam a elas, ou com aqueles que, não contentes com a doutrina apostólica contida na Escritura, trouxeram tradições não escritas como uma regra de fé igual à Escritura e o sacrifício da missa e do purgatório, as invocações religiosas dos santos e muitas outras enormidades e sustentam essas inovações com todo tipo de tirania e crueldade exercida sobre os fiéis servos de Cristo. Se os homens vão para o céu sem oração, que eles entendam em Escritura metade do sacramento de Cristo, um pedaço de seu mérito e algumas observâncias supersticiosas, sim, pura idolatria. Então o caminho para o céu é mais cedo para ser obtido no papado. Mas aquele que tem apenas meio olho pode logo ver qual é o lado mais seguro. Certamente o caminho mais seguro para evitar a condenação é evitar o pecado. Agora, onde as almas estão tão em perigo de pecado como na sociedade romana, onde tão pouco é dada a vida interna e piedade, e tanta pomba externa e serviço, e onde os erros são tão palpáveis que ou os homens não acreditam nele com seus corações, ou se seus corações forem retos e não perversos e obstinados, não poderiam acreditar neles, mas ainda assim é o caminho do papado para o verdadeiro cristianismo. Certamente, seja o que for para os papistas, seria absolutamente condenável para nós, como intencionalmente nos lançamos à ruína aparente. Há uma objeção ou pretensão sobre a qual falarei nesta ocasião, que muitos protestantes confessam que os papistas podem ser salvos em sua fé, enquanto eles sustentam que protestantes e outros hereges não podem ser salvos fora da Igreja Católica. E, portanto, é seguro entrar naquele caminho que é seguro pelo consentimento de ambas as partes. Resposta primeira. As opiniões dos homens não são bases para a fé. As pessoas podem estar em um caso triste e lamentável, do qual os homens falam bem. Lucas 6:26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Não é o que os homens dizem, mas o que a palavra de Deus diz. Agora a palavra fala coisa terrível para eles, aqueles que perecem, e para que todos eles sejam condenados, que não creram na verdade. Segundo, a palavra de Deus nos ensina a julgar o caminho em vez de pessoas que permanecem ou caem para seu próprio mestre. O caminho é condenável. Se por um lado a caridade para algumas pessoas que pecam por ignorância e são salvas como pelo fogo, o que o outro lado não concederá a uma presunção contrária, argumenta a caridade de um lado, que espera todas as coisas, malícia do outro, que condena precipitadamente os homens, sem evidência, sim, contra isso. Terceiro, se esse argumento fosse válido, teria sido melhor no tempo de Cristo e dos apóstolos ser um prosélito judeu do que um cristão. Cristo reconheceu que a salvação vem dos judeus, suas promessas de adoção e glória, mas os judeus o declararam e seus seguidores amaldiçoados, açoitaram, aprisionaram, mas não chegaram tão longe quanto os papistas para assassiná-los e massacrar. Suponham um pouco de tempo em que os católicos possuíam os donatistas como irmãos, permitiam seu batismo, mas os donatistas são rebatizados sob pena de condenação, exige que todos sejam assim e dizem: salve sua alma, torne-se um cristão. Agora um pagão deve, por esse argumento, juntar-se aos donatistas do que aos católicos. Por fim, o argumento pode ser rebatido. Um protestante se mantém fiel à sua Bíblia, aliança batismal, credo, mas nega muitas coisas que os papistas acreditam e praticam, como infabilidade papal, transubstanciação, purgatório, invocação de santos e adoração de imagens. Eles não podem deixar de dizer que os protestantes estão certos. Observação 2. Observe os graus de obstinação, não recebendo a verdade por amor a ela, acreditando na mentira, descartando a verdade e então tendo prazer na injustiça. E então vem a condenação.